Boa noite. Mães vão às ruas para defender o direito de amamentar os filhos. O mamaço foi realizado em várias cidades do país. A iniciativa faz parte da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece entre os dias 1º a 7 de agosto. A edição deste ano foca na mãe trabalhadora que amamenta. Aos poucos, elas foram chegando e se acomodando ali mesmo no gramado, acompanhadas de fofuras como o pequeno Pedro, de 9 meses, ou ainda dos gêmeos João Lucas e Luana. O Isaac, de 11 meses, só queria saber de explorar o ambiente. Mas todas essas mães se reuniram no último sábado com o mesmo propósito: amamentar. Não é fácil, porque a gente precisa de apoio, mas a gente precisa mais ainda acreditar na gente, no poder do nosso corpo. Então, eu acho que a hora do mamaço é importante por isso. A gente está aqui mostrando que, olha, é difícil, mas você pode. Benefícios o leite materno tem de sobra. Segundo o Ministério da Saúde, ele ajuda a proteger contra várias doenças. A criança que mama no peito, além dela ser uma criança mais sadia, ela vai ser um adulto mais sadio. Por quê? Ela tem menos risco de ser obeso, de ter hipertensão, de ter diabetes. Consequentemente, ela vai ser sadia. Sendo sadia, tem menos problema de saúde, sobrecarrega menos o país. Aí assim a gente vai. Então acaba que a amamentação é uma coisa que é um benefício para todo mundo, não só para a criança. O ato simbólico da Hora do Mamaço aconteceu em Brasília e em outras 50 cidades do país para celebrar o Dia Mundial da Amamentação. Acho importante esse monte de mãe aqui, esse monte de pai aqui, para a gente tentar acabar com esse preconceito. Esse mesmo ato vai se repetir em todo o país na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. A ideia da Semana Mundial de Aleitamento Materno é sensibilizar as mães e toda a sociedade para a importância da amamentação. Quando a gente junta as mães, né, e aí se conta da dificuldade que algumas passaram em amamentar, né, tem toda aquela empatia e vê o que acontece com ela também, ela não está sozinha. São técnicas, né, que existem para ensinar a amamentar, a mãe e o bebê tem que aprender, né, para poder ser um momento prazeroso e durar aí alguns anos, né, como a OMS recomenda, 6 meses exclusivo, né, sem alimentação e 2 anos ou mais de aleitamento materno. A semana mobiliza mais de 170 países e este ano tem o foco nas mulheres trabalhadoras que amamentam. A gente precisa de apoio, principalmente para as mulheres que trabalham, porque na hora que a gente volta a trabalhar, tem uma certa dificuldade, né, das empresas em colaborarem com a gente. Por exemplo, se os bebês devem ser amamentados até os 6 meses, algumas empresas dão licença maternidade até os 4. Aí você tem que fazer a ordenha do leite e nas empresas não tem local apropriado. No Brasil, por lei, desde 2008, as empresas podem oferecer a licença maternidade de 180 dias, ou seja, 6 meses de dedicação exclusiva ao bebê. Em 2010, o Ministério da Saúde também regulamentou as salas de apoio à amamentação no trabalho. Para a coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, essas e outras medidas são avanços que fazem a diferença no Brasil. Nós temos a CLT, que tem 4 meses de licença, e fora isso, essa mãe tem 1 hora, né? Meia hora em cada horário de serviço, até o 6º mês, para poder manter a amamentação do seu bebê. Tem muitos países que nem isso tem, né? Essa mãe não tem direito a nada. Ganha bebê e volta a trabalhar. E foram retomados ontem os trabalhos do 2º semestre na Câmara Municipal de Paracatu. Essa foi a primeira sessão ordinária da Câmara depois do recesso parlamentar de julho e os vereadores já voltaram debatendo assuntos polêmicos, como o início da cobrança do pedágio na BR-040. Segundo os vereadores, a obra anda a passos lentos e não há sinal de trabalhadores na rodovia depois que foi iniciada a cobrança. E até apresentar amanhã na comissão aqui de cidadania com o vereador Hamilton, para que nós possamos chamar aqui as pessoas que são responsáveis pela 040, para que estejam aqui para explicar, primeiro, como é que vai ser os translados das pessoas que trabalham nas fazendas e que não são os proprietários das fazendas, vão ter que pagar também o pedágio. Nós queremos saber sobre isso. E por que não se constrói mais um box?
Estarei amanhã protocolando no Ministério Público, pedindo a intervenção deles para parar a cobrança do pedágio até que seja feito mais um box. Porque está um absurdo o que está acontecendo. As pessoas que estão precisando transitar pela 040, nós ficamos em Cristalina parado mais de meia hora para poder pagar o pedágio, poder transitar para vir para Paracatu. E essas pessoas, nós vimos aqui no pedágio da cidade para João Pinheiro, as pessoas, a fila de carro, demorando em média 30 a 35 minutos. Passando naquela BR ali no pedágio 2, Praça 2 pedágio, durante o final de semana, eu pude observar que aqui os dias está nos noticiários também, porque não pode. Tem explicação como é que consegue ganhar a concessão da rodovia e antes de mostrar nem o serviço, antes de mostrar, nem de implantar os pedágios, já houve um acréscimo, uma majoração na cobrança significativa, que era para ser 3,30, se não me engano. Foi para 4,60. Isso não é brincadeira não, é um aumento expressivo, né? Um aumento muito grande antes de começar, alegando que tinha feito muitas obras. Eu duvido que eles compraram cumprindo os 10%. Até porque, perto do Luziano, ela já era duplicada. Né? O município, aqui dentro de Paracatu não teve nada, só estão fazendo manutenção das marginais, tirando os pedaços de pneu, mantendo limpo, mas de prático não tem obra nenhuma de duplicação dentro do nosso município. Na Câmara foi cogitado o acionamento do Ministério Público para verificação real e jurídica da situação. Mas foi ao citar a participação do médico e cientista Sérgio Dani em um programa de rádio que o clima esquentou. Segundo os vereadores, o médico teria desrespeitado a Câmara verbalmente. O médico teria criticado a iniciativa dos vereadores em fazer uma audiência pública para debater o tema contaminação por arsênio no município. É muito fácil falar lá do exterior. Na hora que tem as audiências públicas, não comparece. Mas é muito fácil falar. Né? É muito fácil criticar as pessoas, né? E não fazer nem uma ação voluntária, coletiva para as pessoas de Paracatu. É muito fácil falar. É muito fácil. Eu ouvi uma parte da entrevista, inclusive relatou que os vereadores, prefeito, promotores, são todos ignorantes quando se fala na questão do câncer causado pela quimose através do arsênio. São todos ignorantes. Ora, se ele é o sabidão, por que ele não vem esclarecer? Que essa casa faça realmente um convite a esse moço, né, para que venha aqui para a gente debater, para conversarmos sobre o arsênio. Entre os assuntos relevantes, a segunda Semana da Cultura Cristã, que será realizada em Paracatu a partir da próxima segunda-feira. Exposições, mobilização e atrações culturais. A abertura será às 8 da noite, na Casa da Cultura. E o Ministério do Trabalho e Emprego encontrou mais de 4.200 adolescentes e jovens em situação irregular. Em 6 meses de fiscalizações, a maioria dos jovens e adolescentes estavam na informalidade ou em trabalhos perigosos. O Ministério do Trabalho e Emprego encontrou de janeiro a junho deste ano 4.210 adolescentes e jovens entre 16 e 17 anos em trabalho irregular, que compreende desde circunstâncias relacionadas à informalidade até jovens mantidos em trabalhos perigosos, com risco à vida e à saúde. As irregularidades relacionadas ao trabalho juvenil também persistem em Minas Gerais, que apresentou 844 casos em 6 meses. Os casos envolvendo o trabalho irregular de adolescentes revelam uma face cruel do trabalho infanto-juvenil no país. A Divisão de Erradicação do Trabalho Infantil lembra que a legislação permite que o adolescente, a partir de 14 anos, esteja ocupado, desde que frequentando a escola e na condição de aprendiz, dos 14 aos 24 anos. De junho do ano passado até o final do primeiro semestre de 2015, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou em todo o país 9.470 operações de combate ao trabalho infantil, com 8.194 crianças e adolescentes alcançados. Desse total, 5.524 são jovens de 16 a 17 anos, 2.530 estão em faixa de 10 a 15 anos, 130 de 5 a 9 anos e 4 de até 4 anos de idade.
Nos últimos 12 meses, o estado de Minas Gerais liderou as ocorrências, com 1.108 casos. E a edição de hoje do Minas Brasil Notícias termina aqui. Outras informações você terá nessa quarta-feira, às 7h15, no Jornal da Manhã. Ou então, acesse o nosso site www.mbnews.tv.br. Continue sintonizado com a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.